Eu sou o Anderson. Eu sou a Gabriele. E eu sou a Bruna. E você está no PMOcast. Estamos aqui para dividir um pouco da nossa vivência em projetos, nossos aprendizados e até mesmo nossos erros, por que não? Bora com a gente? Gente, bem-vindos a mais um episódio do PMOcast. Vocês estão vendo que a gente está com uma integrante nova aqui no PMO, que é a Gabriele. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Que ela resolveu aí ingressar com a gente no PMO. A Maju não está mais com a gente, mas continua na Henkel, ainda bem, no time de controladoria. Então, aproveitando para agradecer a Maju por todo esse tempo com a gente. Então, vamos começar com o tema do nosso episódio de hoje. Que, aliás, é o último episódio do ano. Exatamente. Agora, só o ano que vem de novo. Só o ano que vem. E para a gente fechar esse ano com chave de ouro, ou seria chave de leite, a gente está trazendo um tema um pouco diferente, um pouco de experiência de projeto como de costume, mas dessa vez uma experiência mais peculiar aí às mulheres, também aos homens, por que não, mas nesse caso, no caso da Bruna, que viveu uma licença maternidade durante esse ano de 2024, e a gente entende que tem muitos mecanismos, talvez, que se utiliza durante esse período com relação à própria gestão de projetos, à própria organização, e considerando também que a própria maternidade ela tem uma questão importante de liderança da mulher. Então, trazer isso à tona e compartilhar, a gente entende que é bastante importante, talvez seja muito frutífero para a própria discussão em torno daquilo que se precisa utilizar como melhores práticas para fazer uma boa gestão das iniciativas, né? Seja na vida profissional como na vida pessoal. E, como eu acabei de dizer, a própria maternidade é uma forma super importante, super relevante de liderança, não é verdade? Sem dúvida. Bastante. A gente preparou algumas perguntas, Bruna, para motivar a nossa discussão. Primeira coisa, como você se preparou para sair de licença e como você se organizou? Bom, acho que foi bastante preparação. Teve preparação aqui tanto com as coisas da Henkel quanto pessoalmente em casa. Vou comentar um pouquinho aqui na Henkel o que foi feito, tá? Então, antes de sair, eu tentei antecipar ao máximo as demandas que eu tinha, as que eram possíveis, inclusive os episódios do podcast. Fiz um repositório de documentos também, então compartilhei com o Anderson, na ocasião com a Maju, com históricos de outros projetos, o que poderia ter de pontos pendentes dos projetos que eu estava na gestão. Que mais? A previsão da Bárbara foi final de março, né, que se cumpriu, então no início do mês já estava tudo organizado, então já estava bem mais tranquila também, até para preparar o psicológico mesmo, para sair de licença tranquila. Então, no começo do mês de março já estava tudo encaminhado e eu estava mais acompanhando de perto aí e atenta também, né? E em casa também teve bastante preparação. Então, por incrível que pareça, eu fiz um cronograma da gravidez de toda a gestação e depois da Bárbara nascer também. Então, para eu ter, acho que ali de novo, né? Então, eu fiz cronograma, fiz mapeamento de risco. Olha, não sabemos se isso é normal ou não. Tá? Provavelmente não. Não sei. Vamos assumir boas práticas. Boas práticas exageradamente práticas. Exatamente, provavelmente não. Mas eu acho que, aí, brincadeiras à parte, mas realmente eu fiz, tá? E eu acho que é para sentir um pouquinho do que dava para eu controlar. Então isso me deixou um pouquinho mais tranquila também. Acho que de maneira geral, teve mais 1 milhão de coisas que foram feitas, mas de maneira geral acho que foi isso mesmo. Isso foi iniciativa tua? Você leu isso em algum lugar? Foi minha. Foi sua mesmo? Uhum. Não, e eu tenho costume de fazer isso para coisas que, vamos supor, mudança de casa. Eu tenho costume de fazer isso, pelo menos uma lista de to-dos ali. Mas dessa vez foi mais profissional o negócio. Foi realmente tratado como um projeto mesmo.
essa questão de preparação que você fez, ela efetivamente evitou alguma coisa que você imaginava que pudesse dar errada e não deu porque você se planejou, porque você ajustou, porque você se preparou? Tem alguma coisa que você pode dar para a gente exemplo concreto? Se eu não tivesse feito assim, teria acontecido isso. Ou seja, esse teu mapeamento de risco, ele surtiu realmente efeito? Sem dúvida que o mapeamento de risco foi para o tipo de parto que eu escolhi. Então, porque tinha toda uma particularidade, né, em relação a Bárbara. E foi avaliado, vamos supor, taxa de mortalidade minha e dela, por exemplo. Esse tipo de coisa que, por mais que é até ruim de falar, né, mas é coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, eu estudei muito. Então, eu escolhi o que seria mais benéfico para nós duas, assim, e tentar tirar um pouco da emoção. Eu acho que é o principal ponto, porque é emoção o tempo todo, toda a parte hormonal da gravidez, então pra gente, que dificulta às vezes até a gente organizar os pensamentos. Então isso ajudou bastante, sim, para tomar uma decisão de forma mais racional. Qualquer semelhança com o projeto é mera coincidência. Exatamente. E aproveitando durante a licença, você sentiu falta do trabalho? Com certeza. No começo, os primeiros 3 meses, quando falam, não, parecia que a palavra mágica, a solução mágica era, não, passou os 3 meses, tudo se resolve. Eu fiquei esperando a Bárbara até se formar na faculdade, já depois dos 3 meses, porque era tudo depois dos 3 meses. Mas brincadeiras à parte, os primeiros 3 meses são muito desafiadores. Então eu não consegui, eu não dava nem espaço para eu sentir falta, porque era tão... Às vezes você não sabia o que era dia, o que era noite, é muito intenso, assim. Mas depois da metade da licença para o final, eu fiz 6 meses, né, de licença, como ali com uns 4 meses, tinha dia que eu sentia falta, assim, tanto que a gente se comunicou bastante durante a licença. E de vez em quando eu dava uma olhada nos e-mails, era a forma de eu dar uma desligada, sabe? Pensar em outras coisas que não fossem só coisas de bebê, ter outros assuntos também aí. Então, isso ajudou um pouquinho, até como uma válvula de escape, por incrível que pareça. Sabe uma coisa que me ocorreu agora? Eu estava pensando aqui, cá com os meus botões. Você, nesse processo da própria gestão, da sua caminhada aí durante essa licença maternidade, isso que você já está comentando com a gente sabe que tomada de decisão ela envolve renúncia, e isso é algo que a gente faz em projeto o tempo todo. Se você for fazer um paralelo, você renunciou a algumas coisas durante esse período? Que tipo de coisa você teve que renunciar? Ou seja, que tipo de tomada de decisão você teve? Cita, sei lá, uma ou duas que sirva para a gente fazer um paralelo com um projeto onde você tem que renunciar a alguma coisa porque você em detrimento da outra. Eu acho que a principal coisa é renunciar que você tem controle de tudo. Que é o que, fazendo um paralelo com o projeto também, a gente se organiza da melhor maneira possível para controlar de perto o que é possível. Só que tem coisa que a gente não consegue controlar. Até no nosso próprio mapeamento de risco. Tem risco que a não existe medida mitigatória, a gente só aceita. Então esse é um ponto que para mim é aceitar o que você pode controlar, e o que você não pode controlar, não adianta entrar, não adianta você se estressar porque não tem o que fazer. Isso acaba até te prejudicando em vez de ajudar. Então acho que esse é o principal ponto. Renunciar que tudo você tem controle sobre tudo. Isso pra mim é extremamente difícil, tá? Muito difícil. E como você se organizou para voltar? Bom, para voltar, acho que a organização antes de sair já ajudou bastante. Aí, de novo, também teve a organização pessoal e a profissional. Falando a parte pessoal, eu e o meu companheiro, Felipe, a gente visitou várias creches antes, quando eu estava grávida ainda, a gente que meio que já tinha pré-definido, né, aonde a Bárbara ia ficar após o meu retorno ao trabalho. E a gente só tomou a decisão entre várias opções que a gente tinha analisado, a gente só tomou a decisão em qual efetivamente seria.
isso ajudou muito. E também os planos de contingência. Quem ficaria com ela caso tivesse algum problema ou ela ficasse doente. Então, que daí tá tudo relacionado à rede de apoio. No caso, é minha mãe, o principal ponto aí de apoio. Falando da parte profissional, né? Então, deixar tudo organizado antes ajudou. Esse contato também com o Anderson, com a Maju, para saber o que estava acontecendo também ajudou bastante. Até para o controle da minha ansiedade, para eu não voltar e ser tudo extremamente novo. Então, eu sei que tem gente que é totalmente avesso a isso, funciona totalmente diferente, mas para mim o que funcionou é acompanhar um pouquinho ali, mesmo que nos bastidores ali, mas tá próximo. E eu acho que esses foram os principais pontos, assim. E ter toda a parte também, acho que um ponto que eu sei que é duro, mas é verdade, a realidade no Brasil tem muita mulher que volta de licença maternidade e perde o emprego. Então, e eu sentia, assim, por exemplo, que o Anderson queria que eu voltasse, eu me sentia importante, sentia que eu tava fazendo falta, ela, óbvio. A gente ficou com o apoio dele e da Maju, como eu comentei, eu fiquei super tranquila. Mas eu via que precisava eu voltar para a gente conseguir assumir novas coisas, isso também me deixou mais tranquila. E toda a flexibilidade também que a Henkel oferece, o meu acordo com o Anderson, por exemplo, em relação ao horário, porque eventualmente a rotina dela é totalmente diferente, precisa de alguns ajustes. Então acho que isso psicologicamente já contribuiu muito para eu voltar mais tranquila também e para a adaptação no começo, que não é fácil, tanto dela, que foi muito melhor do que a minha, porque eu lembro os primeiros dias que eu deixava ela na creche, eu vinha para cá chorando. E ela super bem, então... 2 aprendizados, Bruna, desse período. 2 lições aprendidas importantes. Celebre as pequenas coisas, isso também para projetos é super importante. Então, isso, por exemplo, qualquer coisa simples para quem tem bebê pequeno sabe quanto que é importante o bebê dormir, quanto que é importante o bebê mamar bem ou comer bem. Então, essas coisas pequenas, celebre as coisas pequenas, e isso para mim é um dos pontos principais. E eu acho que o ponto do controle também. Controle aquilo que é possível, o que não é possível aceite e tente não deixar que isso afete tão forte seu psicológico. Um conselho que você dá para quem está passando por essa fase ou pretende passar em breve? É o mantra que eu repetia e vai passar. Vai passar. Então, tudo é fase. Eu lembro ter dias super difíceis que às vezes eu me pegava chorando com a Bárbara no colo. Ela não parava de chorar e eu chorava junto. E hoje eu lembrando, passou. Uhum. Assim como tem muitos momentos difíceis que eu vivo hoje, que eu sei que vai passar. Então, se você está passando por uma situação parecida, ou independente, se for um momento difícil na tua vida, passa as coisas boas e as coisas não tão boas assim. É verdade. Projeto é bem isso. Também. Tem, como você mesmo costuma dizer, né? Tem dia que a vontade de rir é grande. A de chorar é maior. É enorme, é maior. Legal. Para a gente fechar acho que foi interessante para a gente ter esse paralelo. Isso vale como a gente falou desde o princípio, vale para mulher, vale para homem, vale para todos. Eu creio que essa experiência, às vezes coisas da vida da gente podem se traduzir muito fortemente no que a gente faz no dia a dia de projeto, com várias coisas que a gente comentou aqui, como decisão, risco, problemas, como se preparar, tem muito disso no dia a dia da gente. E isso faz parte de coisas, às vezes, corriqueiras, a gente nem se dá conta. E para fechar esse momento nosso, a gente também está introduzindo algo um pouquinho diferente dessa vez, que é ter um momento PMO cultural. A gente dá dicas para vocês sobre filmes, sobre outros podcasts, sobre materiais que eventualmente possam ajudar de uma forma mais divertida e mais relaxada
a gente vê um pouquinho da vida de projeto, até usar melhores práticas, ver coisas que são importantes a gente evitar, coisas que são importantes a gente praticar. Então, de repente a Bruna pode começar com alguma coisa que tem a ver com esse período de maternidade, que é interessada mais para as mamães que vêm por aí, ou com os papais que vêm por aí também, porque hoje tem a questão também do paternity leave, tem também a questão da guarda paterna, então isso tudo é importante assim, para todos, independente de gênero. Até antes da dica, eu quero ficar à disposição para quem está passando por esse período, independente, como o Anderson comentou, que seja a licença parental, não sei qual o seu arranjo familiar. Obviamente que o meu lugar de fala é como mãe, mas com certeza a gente vai se encontrar em algum ponto, então se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição para bater um papo, para a gente trocar experiência, tá? Então, para quem está assistindo ou ouvindo a gente, fico à disposição para vocês me procurarem, se for o caso. E sobre a dica, eu vou tentar ser mais democrática. Eu vou compartilhar uma dica que não é eu ouvi muito podcast, mas é muito para o pessoal que está no Brasil, que é todos em português, são todos em português. Mas eu vou compartilhar uma série do Netflix que chama Working Moms. Não é relacionada a projeto, mas a vida das mães no trabalho. E é muito engraçado, então eu recomendo. Bom, e eu para a parte de projetos em si, para quem quiser 2 filmes legais para... todo mundo já deve ter assistido, é bem provável, porque não são filmes novos, mas é legal para você ter assistir de uma maneira nova, olhando mais sobre a perspectiva de gestão de projeto. Então são 2 que a gente recomenda nesse videocast de hoje. De Volta para o Futuro, um filme de 1985, e o Cassino Royale de 2006. Então são 2 filmes legais que você já deve ter assistido, mas que vale a pena agora você assistir olhando assim por esse prisma de gestão de projetos, para você tirar aí lições aprendidas, melhores práticas. Vai ser divertido, com certeza. Isso aí. Terminamos então? Estamos prontos? Estamos prontos. Então tá bom, é isso. Muito obrigada. Agradecemos a todos aí pela participação de vocês, por nos assistirem e por nos permitir compartilhar essas experiências com vocês. E também, se tiverem algum tema de interesse que gostariam que a gente discutisse, sintam-se à vontade para compartilhar conosco. Será um prazer. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até o próximo. Até. PMOcast é uma produção do PMO e Latam. O roteiro e a legenda são do Anderson Gabriele e da Bruna. Edição e trilha, Bruna e Gabriele. Suporte técnico, Virgílio Nogueira e Graphic Center. Até a próxima. Obrigada.